Eu vejo, na visão que o Senhor nos concede, eu vejo. Tem um rapaz no carro, até o carro dele é vermelho, e parece que ele vem chegando assim de carro, e ele vai meio reduzindo a velocidade, porque ele percebe que logo à frente aconteceu um acidente, alguma coisa. Tem um aglomerado de pessoas e vários carros batidos. E aí ele desce do carro dele. No que ele desce do carro dele, automaticamente já vem outros carros e bate na traseira dele. E aí ele olha ao redor e já começa assim uma catástrofe generalizada, pessoas correndo, gritando, e ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Foi de repente. E aí ele sai andando assim pra. Ele tá tipo numa rodovia, parece. Tem até um viaduto lá perto de onde ele tá. Ele vai pra debaixo do viaduto. E aí ele. Não sei se é ele que liga pra alguém ou se é alguém que liga pra ele. Eu sei que parece que nessa conversa por telefone, parece que alguém fala pra ele procurar abrigo e se esconder e de preferência ele ir pra algum lugar aonde tem internet. Parece que ele vai. E é bem doido porque parece que um lugar próximo onde ele tá é tipo um cemitério. Aí tem lá algumas salas onde o pessoal trabalha e parece que ele entra num lugar desse e ele fecha a porta e fica lá dentro. É um homem, ele usa sapato social e ele tá usando um terno. E ele tá lá nessa sala, parece uma sala de escritório. Não sei se é um escritório, não sei, é uma sala lá do cemitério lá. E tem uma mesa, tem um computador, tem cadeira. Uma sala bem assim, não tem quase nada lá. E tem aqueles armário que guarda documentos, esses arquivos assim, aqueles armário cor de cinza. Aí ele tá lá e parece que a pessoa desligou o telefone, parece que foi só pra avisar mesmo, pra procurar abrigo e se trancar e não sair de lá de jeito nenhum. E aí ele começa a olhar pela janela, ele começa a ver, né, as pessoas desesperadas correndo de um lado pro outro, ele vê algumas criaturas passando lá fora. Ele vê as pessoas se transformando, parece, sei lá, parece que na cabeça dele pensa que tá possuída as pessoas. É, e ele fica assustado, ele fica meio assim apavorado, sabe? Que ele não quer que as pessoas saibam que ele tá lá dentro. E ele também não quer mais ficar olhando para aquelas coisas lá fora. E tem duas janelas do lado da porta, assim. Aí ele começa a pensar o que ele vai fazer para fechar aquelas janelas, porque não tem nada para fechar assim, tipo, tem a janela normal, é vidro, né? E ele não quer mais ficar vendo aquilo. Aí parece que dá na cabeça dele de fechar a janela com papel. Aí parece que ele pega lá aqueles documentos, aqueles arquivos que tem lá. Aí ele começa a grampear um no outro, assim, pra fechar, pra vedar, sabe? Aí ele sobe na cadeira, passa uma fita crepe nas paredes lá e cola essa improvisação que ele fez com papel e grampeador pra tampar a vista da janela pra ele não ficar olhando lá pra fora, porque o que ele vê lá fora é aterrorizante. Depois que ele fecha as janelas, aí ele tá lá na sala assim, de repente debaixo da porta começa a correr um sangue assim, ó, não sei se alguém morreu do outro lado da porta, e ele vê o sangue entrando assim, parece que tem alguém morto do outro lado da porta, e o sangue deu uma espalhada assim debaixo da porta onde ele tá. E ele ficou meio preocupado, desesperado, não sabia o que estava acontecendo, nem o que estava acontecendo no mundo, nem por que isso estava acontecendo. Aí ele senta na cadeira, no computador, para procurar alguma coisa na internet para ele saber o que está acontecendo. Aí ele coloca o nome da cidade e coloca lá, assim, mais ou menos o que ele acha que está acontecendo para saber o que está acontecendo. Aí também tem outro momento que ele pega o celular dele pra ver, né, essa pessoa que ligou pra ele, né, pra ver se conseguia falar com ela. Só que daí via que que essa mesma pessoa que ligou pra ele é, deixou uma mensagem e era o link, tava escrito assim, né, junto com o link que era pra ele abrir e ouvir e ele ia saber o que estava acontecendo e o que ele tinha que fazer. E aí ele clica no link e parece que o link é o canal do Azeite na Lâmpada, que também tá lá junto do Espírito Santo Ministra. E ele clica dentro do link. É, começa assim, ver o lado de fora da onde ele está. Eu vejo assim, muita gente correndo, muita gente gritando mesmo. Vejo os demônios correndo atrás das pessoas. Risada, risada maléfica mesmo assim, sabe? Macabra. Barulho de sirene. Até de tiro, tem gente dando tiro lá fora também. Criança chorando também. Muito desespero, muito grito, muito choro. Muita gritaria. Um caos mesmo, tá um caos. Pessoas correndo de um lado pro outro. Vejo corpos mortos, muito sangue, violência
E aí, do lado de dentro da sala onde ele tá lá, aquele sangue lá que tava lá por debaixo da porta, parece que aquilo tá incomodando ele. E parece que ele já tá vendo um vídeo lá. E aí ele pega um monte de papel, assim, daquelas documentos que tá lá. Parece que ele joga tudo em cima do sangue, assim, pra tampar o sangue, assim, pra o papel absorver, assim, e sumir da vista dele o sangue, sabe? Que aquilo tava incomodando muito ele, assim. Ele jogou um montão de papel em cima, assim. Aí lá no link que ele apertou lá, né, que ele tava vendo, ele abriu depois lá no aquele computador lá. Aí parece que ele começou vendo lá acho que ele clicou em Mateus 6. Ele ouve, mas ele não ouve tudo, ele ouve só até a metade. Parece que ele fica meio sem paciência, porque ele não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí parece que depois ele clica pra outro vídeo pra ouvir. Aí parece que ele clica lá no Lucas 4. Aí parece que aí ele começa a entender melhor o que tá acontecendo. Aí ele entende de tudo que tá acontecendo naquele momento que ele tá passando ali. Ele entende que vai ter tortura, vai ter todo esse caos aí e o que ele tem que fazer. Aí ele fica meio assustado e assim, impactado com tudo isso que tá acontecendo. Ele não esperava, né? Tava aí seguindo a vidinha dele, tudo normal. De repente, do nada, aconteceu toda essa loucura aí que ele tá vivendo agora. Quando que ele termina de ver esse vídeo aí de Lucas 4, ele fica meio assim. Sabe quando que você fica assustado com alguma coisa que você fica assim, parece que dá um gelo no seu coração assim, você fica assim, bate um desespero lá na sua alma. Parece que ele fica meio assim, parado assim, congelado assim, sabe? Aí fica meio que pensativo assim, sabe? Parece que ele vai lá pra dentro dele assim e fica muito pensativo. Aí o Senhor na visão me permite saber o que ele tá pensando, né? Que tá passando por dentro dele. Aí, tipo assim, tá caindo assim um choque de realidade assim dentro dele assim, e tá batendo assim uma consciência assim muito forte na cabeça dele de tudo que ele já ouviu sobre Deus, de tudo que ele já ouviu sobre, né, a volta do Filho de Deus e tá caindo assim em si, que tudo que ele ouviu era real, era verdade e estava acontecendo naquela hora, naquele momento. É, ele lembra de coisas que ele fez, do quanto que ele perdeu tempo, do quanto que ele não fez nada pela salvação dele, do quanto que ele ignorou, do quanto que ele nem se importou, nem ligou e agora estava acontecendo e ele estava nessa situação por não ter dado crédito, por não ter acreditado. Aí ele tá passando esse processo na mente dele, assim, de analisando toda essa situação e aonde ele se encontra agora e o motivo e a causa que conduziu ele a estar onde ele está agora, da forma que ele está. Ele continua ouvindo os vídeos lá e, né, agora um pouco mais atento, né, prestando bem mais atenção para poder entender melhor o que está acontecendo e do que se trata. E ele ouve muito esse nome Yahushua, só que ele não sabe muito bem quem é Yahushua e, né, do que se trata Yahushua. Aí ele parece que vai procurar saber mais de Yahushua e parece que no canal ele clica num vídeo, né? E tá lá procurando quem é Yahushua para entender quem é Yahushua. E ele acha um vídeo lá onde ele consegue entender melhor quem é Yahushua. Eu vou abrir um parênteses aqui na visão para aproveitar a oportunidade de também poder dizer, né, para você que ouve e ainda não entendeu ou não sabe quem é Yahushua. Yahushua é o nome verdadeiro daquele que veio por amor a nós a morrer na cruz, se entregar na cruz, fazer o sacrifício de sangue para a nossa salvação, aquele ao qual Deus enviou por amor a nós para estar morrendo no nosso lugar para a nossa salvação. O nome dele é Yahushua, não é Jesus. Jesus é um nome falso, aonde o Satanás, né, veio estar criando todo o sistema religioso, a teologia, todo esse amparato que diz respeito a todas as religiões. E ele inseriu o nome Jesus para enganar as pessoas, para desviar as pessoas da verdade. Porque na palavra o Senhor diz que Yahushua, ele é nome sobre todo nome, e esse é um nome que tem poder. Então, para dispersar as pessoas, para enganar pessoas, para induzir as pessoas ao engano, ao erro, né, e se perderem, né? Ele colocou esse nome Jesus, mas não é Jesus. O nome verdadeiro é Yahushua, que vem do hebraico. Esse é o nome dele. Se a gente for parar para raciocinar um pouco, o seu nome mesmo, né? Não sei qual é o seu nome, mas você sabe. Se você for para os Estados Unidos, o seu nome vai mudar? Não vai. Se você for para qualquer lugar,
seu nome vai continuar sendo o mesmo. Então não tem necessidade de estar alterando o seu nome, seja para facilitar ou qualquer desculpa que venha a ter. Não, seu nome sempre vai ser o mesmo. Se o seu nome é José, seu nome vai ser José em todos os lugares que você for. Então não justifica colocar Jesus, porque aqui é o Brasil. Não justifica falar Jesus, porque lá é os Estados Unidos. Isso não é uma coisa que se faz quando você vai para outro país, não é? Foi isso que Satanás fez. Mudou o nome de Yahushua com várias desculpas para te enganar, para te induzir ao erro. Inclusive a religião, as igrejas, a apostasia, a teologia também foi uma ferramenta aonde Satanás enganou muitas pessoas, todos que estavam dentro das igrejas, que não estavam obedecendo a palavra, que não estavam lendo a palavra dentro de suas casas e com compromisso de obediência, com toda certeza, todas elas ficaram por conta de serem enganados pela teologia, religião, Satanás. Ó, tem um irmão aqui, vou passar a palavra para ele poder instruir vocês melhor acerca disso que eu estou dizendo, tá bom? Bom, está escrito aqui na palavra, no livro de Apocalipse: E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. O tabernáculo de Deus é Yahushua. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Então, quando foi que Satanás fez guerra aos santos e venceu? Foi quando houve a perseguição, matou os apóstolos, matou todos aqueles que tinham a palavra de Deus e o verdadeiro nome do Filho. E assim que ele fez isso, ele recebeu poder. E qual é o poder de Satanás? O poder de Satanás é o engano, a mentira. E ele tinha poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, com esse poder de mentira, ele enganou a todas as pessoas na terra, com esse nome falso, Jesus. E não é de se admirar, pois nesse nome as pessoas sempre oram em favor de coisas mundanas, bens materiais, riquezas, sempre oram em prol deste mundo. E quem é o Deus deste mundo? A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então as pessoas oram ao Deus dela, o Deus deste mundo, que no caso é Jesus. Porque se as pessoas orarem no nome verdadeiro do Filho, é por salvação, não por uma vida boa aqui na terra. E se você, por orgulho, não aceitar o nome Yahushua, que é o verdadeiro nome do Filho, então você vai estar nessa palavra aqui, ó. Você vai estar debaixo dessa palavra. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aquelas pessoas que não vão aceitar o nome de Yahushua são as pessoas que não estão com o nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque ainda que você morra por amor a ele e não negue o nome dele, você já com sua obra negou o nome dele, porque você não aceitou o nome verdadeiro do Filho. Você continuou com o nome do filho da perdição, o Jesus, o Satanás. Então só de você não aceitar o nome Yahushua, o verdadeiro nome do Filho, você já negou Yahushua. Então não importa se você vai dar sua vida ou não. Você já está condenado só você já vai estar condenado por causa desse orgulho seu de não aceitar o verdadeiro nome do Filho. Portanto, se alguém tem ouvidos, ouça. E o Espírito Santo diz às igrejas: quem tem ouvidos, ouça. Dando continuidade na visão, eu via, irmãos, que, né, ele já estava assim mais entendendo, né, que o canal falava e do que se tratava naquele momento mesmo, né? Então, que deu convicção de que era real o que estava sendo dito no canal, era verdadeiramente o que já estava acontecendo diante dos olhos dele, porque ele viu que realmente o que estava sendo dito no vídeo era exatamente o que estava acontecendo mesmo, de fato. E aí, né, ele meio que lembra da família dele, né, e compartilha também, né, a mesma informação, o mesmo link, o mesmo canal para as pessoas. Para alguns ele manda áudio, para outros ele manda um texto escrito e manda o link dos canais, para ver se consegue alguém ver e se ajudar, né. Ele mandou para todos os contatos dele. Ele não procurou saber se estava vivo, se estava morto, se estava arrebatado ou não. Ele só mandou só, assim, geralzão mesmo. E aí ele voltou a ouvir, escutar e entender mais.
Olha, irmãos, aqui nessa parte da visão é muito interessante. Observa bem, ó. Na visão eu vejo assim que esse homem que tá lá, ele vai num vídeo agora do canal e ele vai clicar num vídeo que é a oração de aceitação de Yahushua, para convidar Yahushua a vir fazer parte da vida da pessoa e aceitar Yahushua, né? Ó, só para você ver como que esse canal é de Deus. Eu até vou deixar isso aqui gravado para vocês saber. Olha como que o Espírito Santo trabalha, de fato, de verdade, nesse canal. Só para você ter noção, ó. Esse vídeo nem existe. No tempo que eu tô gravando aqui agora, esse vídeo que esse moço na visão vai apertar, que é o... Na visão, tô vendo que aceitar Yahushua, né? A oração lá. Eu não sei como é que vai estar Mas aí ele vai clicar num vídeo que ele vai ver para como aceitar Yahushua, para fazer a oração de aceitação. Esse vídeo nem existe no tempo que eu tô gravando agora. Isso aqui serve de alerta até pra gente, ou seja, é o Espírito Santo nos instruindo até o que fazer e o que deixar para quem vai ouvir esses áudios no canal do Azeite na Lâmpada, para você ver quanto que é de Deus, quanto que o Espírito Santo verdadeiramente trabalha nessa obra para a salvação de vocês que vão ouvir essa mensagem. Ele tá vendo lá o vídeo e parece que ele tá aceitando Yahushua. Não, o vídeo de Yahushua. E como eu falei pros irmãos, esse vídeo eu nem conheço esse vídeo, né? Mas na visão eu vejo assim que ele tá aceitando Yahushua. E parece que quando que ele vai aceitando Yahushua, que ele vai repetindo as palavras que no vídeo tá dizendo para repetir lá, que ele crê que as escrituras sagradas é a palavra de Deus, que ela é real e que ele acredita que Yahushua veio nesse mundo para morrer no lugar dele, perdoar os pecados dele. Aí nessa hora parece que assim vai dando assim mais consciência de quem é Yahushua, do que Yahushua fez, parece que ele vai reconhecendo, conhecendo e sabendo de fato de verdade quem é Yahushua. Aí parece que ele chora, e chora muito assim de arrependimento, sabe? Porque ele realmente não reconheceu Yahushua a tempo, não acreditou em Yahushua a tempo, no tempo oportuno, no tempo da graça, né? E nisso eu vejo ele chorando, chorando muito, assim, um choro de... Parece até um pouco de desabafo, assim, sabe? Um choro de... Parece até que traz um certo refrigério e uma paz, assim, sabe? Porque ali naquele momento ele tá reconhecendo o quanto que ele é pecador e o quanto que Yahushua, né, por amor a eles veio, né? E ele parece que começa a entender mais e mais quem é Yahushua nessa oração. E aí ele vai dando aquele choro, assim, de... Parece um choro de limpeza, um choro de purificação, que vai, tipo assim, refrigerando ele, trazendo um pouco mais de calma e de esperança, né? De que ainda tem esperança para ele. Ele não tá perdido, né? Yahushua ainda, né, deseja recebê-lo, né? Apesar da situação que ele tá, ainda tem salvação para ele. E ele chora, assim, um choro de reconhecimento do quanto que Deus, o Espírito Santo, Yahushua ainda teve compaixão por ele, apesar dele ter desprezado, apesar dele ter ignorado, desacreditado, não ter dado crédito. Ele ainda reconhece o amor de Deus por ele, mesmo na situação a qual ele se encontra e depois de tudo que ele fez. E aí ele chora. Eu vejo assim ele sentado na cadeira, com a mão assim, apoiado assim, o cotovelo na mesa, com a mão assim, sabe, com os dedos assim entre os olhos assim, entre o nariz e o olho assim, sabe? Chorando muito assim, um choro de arrependimento e ao mesmo tempo um choro de refrigério, sabe assim? Parece que vai renovando as forças dele para continuar ouvindo e entendendo mais e fazer o que realmente ele tem que fazer, conforme o vídeo vai orientando e instruindo ele acerca de dar a vida e morrer em nome de Yahushua e não negar Yahushua. Acho que vai gerando esse amor nele, assim, de realmente vencer tudo isso por Yahushua e voltar para casa. Parece assim um choro de alívio, porque para ele ainda tem salvação. E eu fico assim impressionada de estar podendo participar dessa experiência, de poder ver o quanto que esse canal é importante. Porque esse vídeo para mim hoje não existe, mas eu estou contemplando uma obra onde o Espírito Santo me convida a estar sim, né, trabalhando essa obra mais e mais. E até deixar uma oração dessa, né? Não sei se é o Espírito Santo que vai ministrar esta oração, mas é poderoso isso, poder contemplar e ver, né, algo que eu ainda nem conheço, o resultado que isso vai dar na vida das pessoas. Eu espero que você, irmão, você, irmã, possa estar ouvindo e a gente se encontra assim, na glória. Aí eu vejo assim na visão, né, que ele pega, se levanta da cadeira, levanta as duas mãos pro céu assim e chora muito.
E ele agradece muito a Deus. Começa a agradecer assim, num choro assim, agradecendo porque Deus, o Espírito Santo e a Yahushua não tinha esquecido dele, que de alguma forma ainda tinha salvação para ele, Deus se lembrou dele. E ele chorava muito, agradecendo muito, e ao mesmo tempo que ele chorava de agradecimento, ele reconhecia os pecados dele. Aí ele caía de joelho assim, chorando, pedindo perdão para Deus pelos pecados dele, chorando muito assim, sabe, de arrependimento dos pecados e falando os pecados dele e pedindo perdão. Aí eu vejo, né, que ele passa um tempo lá nesse lugar aí, ele tá ouvindo o canal e nessa parte da visão eu já vejo ele mais tranquilo, assim, mais focado, mais assim, entendendo o que tem que ser feito. E aí eu vejo assim, ele já indo lá no vídeo de promessas, parece que ele descobriu que no canal tem um vídeo só de promessa, ele clica lá nesse vídeo, ele tá lá memorizando algumas promessas lá. Aí eu vejo que ele aproveita que tem papel, tem caneta, tem lápis, tem umas coisas lá. Ele começa a anotar algumas promessas nos papel. Ora ele fica falando, né, repetindo e repetindo e repetindo. Ora eu vejo ele assim, ó, eu vejo ele sentado, eu vejo assim ele com a mão na testa, assim, com a mão fechada, assim, como se fosse, sabe, o pensador? Sentado assim, memorizando assim, com a mão fechada assim, na testa, assim, ó. Sentado aí fica falando, eu não vou negar Yahushua, eu não vou negar Yahushua, eu vou passar o que tiver que passar, eu não vou negar Yahushua. Ele fica ali como se convencendo ele mesmo, sabe? E aí vai falando as promessas também, assim, para poder memorizar as promessas, para as promessas entrar dentro dele. A hora, assim, eu vejo também ele aproveitando os papéis, que ele escreveu as promessas no papel, eu vejo ele colando na parede, com o durex lá, colando na parede, assim, bem assim, em todo lugar das paredes, assim, para ele também ficar repetindo e falando dia após dia, conforme fosse passando o tempo lá, que ele precisou ficar lá. Eu vejo ele repetindo e falando o que tá escrito, colado na parede. E parece que ele tá bem focado, tem pessoal lá fora ainda lá, vejo pessoas gritando, vejo barulho assim de bicho, não é bicho, né, que já foi falado, né, que a gente tá chamando de bicho, mas não é bicho, são pessoas que estão numa condição a qual elas foram picadas, né, a gente não sabe que picada é essa, não é de inseto, tá, gente, é só uma forma de falar pro YouTube não refutar o canal, mas picada, né? Vocês sabem como é que é. A gente não sabe que medicação foi essa, nem que picada foi essa, nem pra que foi. Mas essas pessoas foram picadas e essas pessoas estão com os olhos com umas gosmas preta e elas estão parecendo um zumbi, estão possuídas mesmo. E essas pessoas comem pessoas, mordem pessoas e dá pra ouvir o barulho desses bicho comendo essas pessoas lá. Que virou bicho, né? Querendo ou não, né? Tá comendo, assim, dá pra ouvir o barulho, assim. Dá pra perceber. E várias correndo lá por fora, assim, pessoas correndo, gritando. Mas ele tá lá dentro, focado, tá lá concentrado no que ele tá fazendo, porque ele entendeu o que ele tem que fazer. Parece que ele tá decidido. Parece que do lado de fora, assim, vem pessoas. Eu vejo, assim, como se fosse uma mulher, assim, batendo na porta, assim, com as duas mãos, assim, uma atrás da outra, pum, 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 pedindo socorro, gritando socorro. Parece aquela voz, uma voz rouca, uma voz rasgada, assim, gritando, sabe, bem alto. Socorro, me ajuda! Alguém me ajude! Tem alguém aí, me ajuda! Deixa eu entrar, socorro! Criança também, hora e outra parece criança gritando também. Mas ele tá lá dentro lá e ele não perde o foco, não perde o alvo. Ele sabe que ele não pode abrir para ninguém. Ele sabe que pode ser engano, pode ser mentira. Ele sabe que não pode sair de lá fora de jeito nenhum, não é para abrir a porta de jeito nenhum, porque ele sabe que foi orientado assim no canal do Azeite na Lâmpada e ele tá ouvindo muito o canal, ele tá prestando muita atenção em cada detalhe. E ele sabe que no canal disse que não era para abrir a porta, que podia ser demônio enganando ele para abrir a porta, para ele sair lá fora ou para abrir a porta e o mal entrar. E ele sabe que, pelo que o canal falou, que se ele abrisse, ele poderia ser que ele nem ia conseguir ser salvo. Era praticamente já perder a salvação dele, morrer mesmo. Ele sabia que era questão de vida ou morte abrir a porta. Ele não ia abrir de jeito nenhum. Nessa parte da visão aqui, já tô vendo assim a tortura dele, já tô vendo a situação já. Que ele saiu de lá, né? É, eu vejo assim, ó, é uma situação assim, onde tem lá uma cadeira da tortura e parece que é uma cadeira de pregos. E assim, ele não tá sentado nessa cadeira, ele não está na cadeira. Tem um caminho que ele precisa caminhar para chegar até lá.
E o caminho tem, assim, vários, uma fileira de demônios, assim, não sei, eu acho que uns 4 demônios na esquerda e uns 4 demônios na direita. E parece que esses demônios vai jogar coisas, e ele tem que passar por esse caminho para poder chegar na cadeira, para ser torturado. E parece que jogam um caco de vidro, jogam pedra, jogam coisas para machucar ele. Sabe o que que eu vejo? Eu não sei, sabe aquelas serras de cortar madeira que tem aqueles dentinhos que gira assim, ó? Eu vejo jogando até isso também, pra acertar nele. Joga faca. E ele tem que passar por esse caminho para sentar na cadeira de prego para poder ser torturado. E no canal tem essa orientação que Satanás também faria isso, né? Para que as pessoas tivessem que passar pelo que tivesse que passar, elas têm que estar nesse intuito, nesse intento no coração, nesse entendimento de que ela tem que morrer, que é a única forma que ela tem de ser salva é passando pela tortura, morrendo e dando a vida em nome de Yahushua, sem negar Yahushua e sem desistir de todas as etapas necessárias para chegar até a morte, desejar a morte, assim como Cristo desejou a morte por amor a nós, foi e morreu assim, né? Foi orientado no canal do Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra que assim tem que ser. E ele sabe disso, porque ele tá indo no caminho. Aí mostra que ele senta na cadeira, os demônios já correm em cima dele assim, prende ele. E eu vejo assim, parece que tem um demônio com. Parece que é taco de beisebol. Eu vejo assim, batendo assim, sabe, na perna, chega assim na canela, dá uma batida bem forte assim nas duas pernas assim, e vai subindo até na altura do joelho, aí pra, tipo assim, com a força da pancada, cravar os espinhos na perna, na batata da perna, na coxa também, eu vejo eles, os pregos fincar na batata da perna dele. E vejo também na coxa também, batendo bem forte assim, pra fincar, né, os pregos na coxa dele. Vejo também assim nos braços também, dando um taco de beisebol nos braços dele pra cravar os pregos nos braços dele. Até na cabeça também, vejo batendo na testa dele. Ele fica até, eu não sei se ele desmaia, fica desorientado e machuca a cabeça dele. Sangra muito. Desce o sangue na cabeça dele. Parece que depois dessa situação, ele foi deixado lá. Parece que ele dormiu lá, assim, largaram ele lá, assim. Aí depois voltaram no outro dia lá e pra dar continuidade à tortura dele. Aí eu vejo assim que eles pegam um martelo e começam a esmagar a ponta dos dedos dele, assim, com marteladas, um dedo de cada vez, os dedos das mãos, das duas mãos. E depois eles pegam e começam a cortar. Eu não sei o que que é isso. Parecia não é um alicate. Mas sabe aquela parte do alicate que geralmente usa para cortar o fio? Geralmente, né? Tem duas lâminas ali. Era parecido com aquilo, só que colocava o dedo assim e tchac, cortava assim a ponta dos dedos, de todos os dedos dele. E ele tava ali firme, com a mente focada nas promessas ali. Ele aguentou firme, tá aguentando firme, tá lá. Parece que parece um chicote, mas são um chicote que eu vejo que são três fios. E quando passa na perna dele assim, fica aquela 3 marcas assim, ó, e fica a marca de sangue onde bate o chicote, assim. E estão dando chicotada nele, nas pernas dele, nos braços dele, no corpo dele, com esse chicote. Parece que esse chicote corta de tão forte que bate nele. Fica as marcas e desce o sangue. Cortaram a orelha dele, puxam o cabelo dele assim, pegam uma faca e corta, tipo assim, no couro mesmo, sabe? Assim, puxa o cabelo dele assim, estica pro couro subir da cabeça assim, cortam assim com a faca pra fazer ele sentir dor. Pega um soco inglês, dão na cara dele, dão na boca dele, quebra os dentes dele, tudo. Então, realmente ali, uma situação bem demoníaca mesmo, que não tem que falar disso. Mas ele tá lá, tá firme. Tá ali firme. Ele não negou ainda, tá lá. Parece que agora eles colocaram um ferro quente bem na córnea dos olhos dele. Dos olhos não, do olho dele. Um olho só, foi um olho só. E parece que estão encostando um ferro quente na cara dele assim, pra derreter a pele dele assim. E parece que jogam água quente nele, no corpo dele. Jogam um balde assim de água quente, uma panela, sei lá, de água quente nele. Eu vejo água quente caindo no corpo dele assim.
Aí parece que nesse momento eles percebem que se continuar na situação ali de tortura física, ele não vai aguentar, ele vai acabar morrendo e ele não vai negar. Porque ele ainda não negou, ele tá lá, tá firme. Aí parece que vão colocar o óculos nele, estão ali pra colocar o óculos nele. Aí parece que no óculos dele, ele tipo meio que. Ah, não, é muito importante isso aqui. Olha aqui, o que o Senhor Deus me permitiu ver, quase que eu esqueci, ó, me permitiu ver o que ele estava assim mentalizando na mente dele, porque ele já tinha visto no canal que depois que passa pela tortura física, lá no canal do Espírito Santo Ministra e Azeite na Lâmpada, ele viu, né, que depois da tortura física vem o óculos, então ele já sabia que isso ia acontecer. Então, assim, quando que ele viu que ele estava bem debilitado, ele já começou ali na cabeça dele ali, na mente dele, assim, meditando assim e mentalizando. Eu tô numa tortura física, para não negar o nome de Yahushua, eu não vou negar, eu estou passando por uma tortura física e eu não vou negar. E eu vou lembrar que eu tô numa tortura física. Ele tava assim, centralizando isso dentro dele, que ele tava numa tortura física, eu estou passando por uma tortura física e eu não vou negar Yahushua. Eu estou numa tortura física e eu não vou negar Yahushua, e aconteça o que acontecer, eu não vou me esquecer que eu estou passando por uma tortura física. Ele tava mentalizando isso na cabeça dele. E aí parece que isso ajudou ele, quando que ele foi pra tortura do óculos. E aí parece que ele acorda num lugar diferente, ele acorda num quarto, na verdade. Na realidade virtual, ele acorda num quarto. E parece que quando ele acorda e que ele levanta, ele vê que tem alguém do lado dele. Não sei se é a esposa dele, né? Não é no de fato, né? A gente sabe. Mas lá na realidade virtual, era a esposa dele. E aí ele levanta, ele olha, vê que tem alguém do lado dele e ele tá num quarto. Só que daí, pelo fato de ele estar ali memorizando que ele estava sendo torturado, parece que ele já lembra, ele já sabe. Só que até então ele não fala nada, ele não faz nada, ele só levanta e como ele já tá no quarto, ele só entra no guarda-roupa e fica lá no guarda-roupa lá. E ele fica lá trancado no guarda-roupa lá. Aí parece que até, né, lá a realidade virtual usa a moça, né, pra bater na porta, pra chamar ele, né, pra falar com ele, mas ele continua lá, porque ele já sabe que não é real, ele sabe que é mentira. E ele lembrou, ele conseguiu lembrar, ele já sabia que não era. Nessa visão aqui, que ele entrou no guarda-roupa, eu já vejo algo assim diferente das coisas que a gente já tá acostumado a ver. Nessa visão, parece que ele fica lá dentro do guarda-roupa, parece que a moça vai lá pra chamar ele, e tenta tirar ele de lá, né? Mas aí não consegue, vê que não vai conseguir. Aí parece que o jogo cria um fogo no quarto lá e começa a pegar fogo em tudo. Inclusive o guarda-roupa pega fogo. Aí no caso ele morre no jogo, só que o jogo não morre de verdade, né? Aí parece que reinicia, ele tá de novo, acorda na cama de novo. Aí só que dessa vez ele pensa diferente, não vou mais esconder no guarda-roupa. Aí o que ele faz? Parece que ele pega um lençol e ele vai lá no banheiro. Chega no banheiro, parece que tem uma banheira. Aquela banheira que o pessoal dos Estados Unidos toma banho, né? Aí ele vai lá e ele se cobre, joga a coberta em cima dele assim, né? Pra cobrir a cara dele. E ele fica assim naquela posição fetal que fala, né? Abaixado de joelho assim, com a cabeça entre os joelhos. Abaixado, ele fica lá. Nisso que ele tá lá na banheira lá, agora parece que é a torneira da banheira que começa a encher, pra encher de água e ele morre afogado. Aí, nisso que ele vê a água enchendo da banheira, que começa a subir a água lá e começa a molhar ele, aí ele põe a mão pra fora assim pra fechar a torneira. Só que nisso que ele vai rosquear a torneira parece que não funciona, a água continua jorrando, continua a água caindo. Aí ele percebe que não tem jeito mesmo, que Satanás tá querendo, né, atrapalhar ele, né? Aí ele simplesmente fala, bom, não é real. Aí ele começa, não é real, isso não é real, eu não vou morrer, isso não é real. Aí ele, num jogo, morre afogado e depois, novamente, ele acorda de novo lá em cima da cama. E aí ele fala assim, bom, já que não adianta esconder no guarda-roupa, já que não adianta esconder lá na banheira, no banheiro. Aí ele falou, eu sei. Ele fala assim que ele sabe, né? Porque ele já foi orientado pelo canal do Espírito Santo Ministra e o canal do Azeite na Lâmpada, né? Que se não tiver um lugar para se esconder, que a pessoa não interaja, né, com a vida no jogo, né? Que não é para viver a vida no jogo, não é para fazer nada, não é para jogar. Então, o que que ele faz? Ele senta lá na cama lá e ele joga o cobertor nele, ele fica dentro do cobertor, embaixo do cobertor. Sabe quando uma criança tá com medo que ela joga o cobertor por cima e fica lá? Ele fez isso, ficou lá com a coberta na cara e baixado lá, quieto lá, esperando o corpo dele morrer na terra. Assim ele resolveu o problema dele, aonde Satanás fez de tudo para impedir ele de se esconder, seja no guarda-roupa, seja onde fosse. Ele só não jogou, ficou lá parado, porque ele lembrou do que ele aprendeu
no Espírito Santo Ministra e lá no canal Azeite na Lâmpada, que já foi orientado sobre isso. Então ele foi inteligente. Dá a entender que no caso aqui, né, na situação desse homem, o viver a vida no jogo seria tanto interagir com a mulher que tá lá do lado dele, que representava a esposa dele, tanto quanto sair, né, pra fazer qualquer coisa, né, fosse trabalhar, fosse tomar um café, uma vida cotidiana, né. Então, se ele vivesse essa vida que o jogo estava sugerindo ou propondo para ele, aí no caso já estaria negando o Yahushua, né? Porque o propósito é não interagir com o jogo, que significa renunciar à vida, renunciar o viver, porque não fala que tem que morrer para ser salvo, então até no jogo não podia viver e aceitar a vida que Satanás tinha para oferecer no jogo. Do lado de fora, onde tá o corpo dele, né? Que uma vez que ele entendeu que não é pra viver, que é pra esperar o corpo dele morrer, né? Parece que os demônios percebem que não tem o que fazer, né? Já tentaram de tudo e ele continua ali parado. Aí eu vejo assim que chega um demônio com. Eu não sei se vocês sabem que é aquela serra tico-tico, sabe? Não é essa serra, mas o que eu tô vendo, a serra é igual e é elétrico também. E serve pra cortar. Eu vejo cortando o corpo dele em quatro, assim. Corta assim ele na horizontal e na vertical. Aí eu vejo assim, separando as duas pernas e a parte de cima, assim, pega assim, ó, arranca a cabeça e parte assim, separa assim o pulmão com os braços e o pulmão com os braços, assim, sabe? No meio, assim, do pulmão, sabe? Só parte um pulmão no meio, passa pelo umbigo, parte assim, sabe? Aí depois parte na horizontal também, abaixo do pulmão, assim. Quatro pedaços, partiu o corpo dele e separou a cabeça. E aí eu vi, assim, que vinha outro demônio, assim, e jogava, assim, esses pedaços nas costas, assim, pra carregar, assim, sabe, na cacunda, assim, ó. Jogava, assim, eu via só as pernas dele pendendo, assim, no ombro, no ombro do demônio, assim, os braços, perna. E ele sai carregando, ele sai andando e ele chega num lugar. E ele, nesse lugar que ele chega, é na cidade toda destruída lá. Parece uma feira de carne, carne. Tem muita carne lá. Carne humana mesmo. Eu vejo pedaços de corpos lá. Tem, assim, uma bancada, tem... Aí ele chega, esse demônio chega, assim... nessa bancada tem um monte de corpos, assim. Aí eu vejo uma fila de pessoas, assim, com óculos no rosto. E esse demônio chega, assim, com esses pedaços de corpos. E eu vejo ele pendurando uns ganchos. Parece uma feira mesmo, sabe? De carne humana. E essas pessoas que estão com óculos estão na fila. Parece que elas estão indo lá pra, tipo, pegar uma porção, não sei se compra, não sei se pega, não sei como funciona. Essas pessoas que estão com óculos, que estão na fila, elas vêm, elas pegam um pedaço, uma porção da carne assim, e eu vejo elas comendo. Aí eu não entendi, mas aí o Senhor me permitiu ver o que que elas estão vendo com esse óculos. E essas pessoas que estão nesse óculos, elas não estão sendo torturadas. No caso dessas pessoas aí, elas estão vivendo a vida no jogo. Aí, ó, eu vi assim na visão que a pessoa pegava carne e estava comendo. Na visão dela, ela estava sentada numa mesa de um restaurante chique, ela estava vestindo uma roupa de gala bem bonita assim. Parecia uma festa chique, sabe? Assim, bem tudo muito bonito mesmo. Uma mesa muito bonita, com um talher muito bonito. Essas pessoas que estão de óculos, que estão comendo carne humana, são pessoas que já negaram Yahushua e estão vivendo a sua vida no jogo. No terreno, né, onde a carne delas, aonde o corpo delas estão, de fato, de verdade, a realidade, elas estão comendo carne humana, mas dentro do óculos, na visão delas, né, no mundo virtual, elas estão vendo alimento, elas estão vendo comida, porque elas estão realmente vivendo uma realidade virtual de uma vida boa, de uma vida, né, onde elas estão bem, não está acontecendo nada, está tudo normal, e ela está comendo comida, mas na verdade, ela não está. O corpo dela, o corpo humano dela, real, na Terra, está comendo carne humana. Mas no jogo ela não sabe. Ela tá comendo uma comida gostosa, ela tá comendo uma iguaria. Ela tá enganada. A visão depois eu vejo assim, lá no céu, a alma dele chegando lá no céu. E a Rushua recebe ele, os anjos também recebem ele. E não só ele, eu vejo outras almas chegando lá também. Eu vejo muitas almas chegando lá. Tem algo nessa visão que me chama a atenção e eu fiquei me questionando com Deus para que ele me desse o entendimento do porquê que isso aconteceu com esse homem. Se você observar, ele entrou no guarda-roupa e mesmo assim não foi um esconderijo adequado para ele, porque
pega fogo no quarto e automaticamente pega fogo no guarda-roupa, mas já teve outras visões que pega fogo no quarto, mas não pega fogo no guarda-roupa de outra determinada pessoa. Ela conseguiu ficar dentro do guarda-roupa e ela ficou segura lá. E ela conseguiu, né, esperar todo o processo do corpo dela morrer. E foram 2 tentativas dele se esconder, tanto no guarda-roupa quanto na banheira, onde ele acaba sendo afogado. E aí ele desperta novamente lá na cama onde ele se encontra com a mulher lá. E aí o Senhor Deus me deu a entender que a tortura dele, no caso, o jogo dele, né? Ele tem que renunciar ao quê? O que ele tem que renunciar? Ele tem que vencer o pecado da fornicação, porque esse era o pecado dele, isso era o que ele praticava antes de tudo. Ele, né, sempre estava saindo com mulheres diferentes, não tinha um compromisso, não era casado, né? Então era fornicação, então ele tinha que renunciar à fornicação, vencer a fornicação. Então o correto era ele ficar ali do lado daquela mulher ali, sem interagir com ela de forma alguma. Essa era a situação a qual ele se encontrava e tinha que vencer, renunciar e esperar o corpo dele morrer. Mas ele foi sábio, né? Porque ele se escondeu debaixo da coberta. Então ele conseguiu, né? Graças a Deus. É isso, né? Fica então a explicação a qual o Senhor Deus me deu para entender o porquê que ele se escondeu no guarda-roupa e não deu certo. Por que que ele se escondeu na banheira e não deu certo? Por que que ele tinha que ficar ali, sendo que tinha a possibilidade de se esconder em outros lugares? É porque ele tinha que vencer isso, tá bom? E as pessoas que estão usando óculos, que estão se alimentando de carne humana, eu conversei com outro irmão que também tem visões junto conosco, e ele falou que ele também já teve uma visão semelhante, onde Deus mostrou para ele também a mesma situação de pessoas usando óculos, indo em um determinado local para se alimentar de corpos humanos, né? E ele falou que Deus mostrou para ele que essas pessoas que estão usando óculos, que estão se alimentando de carne humana, são anjos caídos, né? Eu não sei se todos sabem o que é o anjo caído. O anjo caído é um corpo humano, aonde dentro desse corpo humano não habita uma consciência, não habita uma alma, habita um demônio. Dentro dele existe um demônio. Então são essas pessoas. E também ele me disse que Deus mostrou para ele também que também algumas dessas pessoas que estão se alimentando de carne na vida real, também são pessoas que não estão sendo torturadas, mas que elas negaram também Yahushua e agora elas estão aí vivendo as suas vidinhas no jogo. E é por isso que no jogo elas estão vendo o alimento, mas no corpo delas elas estão se alimentando de carne humana. E ele também disse que é possível também, que ele disse que entendeu assim, que Deus concedeu a ele entender, que tem demônios habitando no corpo dessas pessoas. Então, enquanto o demônio vive no corpo dela aqui fora, para viver a vida na destruição, no caos e se alimentar de carne humana, no jogo ela tá lá, vivendo outra realidade, não tem nem noção do que está acontecendo com o corpo dela. Então, eu espero que vocês possam ter entendido, eu espero que possa ajudar cada um de vocês que entra em contato com esse áudio. Eu espero que vocês venham cada vez mais se concentrar no que vocês devem fazer e vai dar certo, porque todas as visões a gente viu que o canal é algo do Senhor para o coração de vocês, para que vocês venham conseguir. O canal vai ajudar vocês e vocês vão conseguir, com toda a certeza. E as promessas vai dar a capacidade e a força que vocês precisam para poder dar a vida por amor a Yahushua e vocês serem salvos. Há salvação para vocês. Não desiste, permanece ouvindo. Quanto mais você ouvir, e fiquem focados, tá bom? Foquem mesmo. Não percam tempo com nada, porque a gente sabe que existe um cronômetro cronometrando o tempo de vocês. E o cronômetro vai acabar, tem um tempo limite. E quando esse cronômetro acabar, é como se dá autorização para os demônios entrarem e pegar vocês onde vocês estão, para levar vocês. Então não percam tempo, foca aí no que vocês realmente têm que fazer. E mais, na maioria das visões que a gente viu, a maioria das pessoas,
eu pude perceber que muitas delas saíram antes do cronômetro tocar e dar o tempo necessário para elas. Elas estavam prontas antes do cronômetro terminar de marcar o horário que tinha sido determinado para elas. Então, eu creio que o canal é bênção para vocês, vocês vão conseguir pelo canal. E vocês compartilhem também o canal com os familiares, com outras pessoas, para que vocês possam alcançar outras vidas, tá bom? Então, eu creio que a gente vai sim se encontrar na glória, tenho certeza disso, por conta dessa obra que o Espírito Santo deixou por amor a vocês. O próprio Espírito Santo espera vocês lá em cima e todos nós estaremos lá aguardando por vocês.